Alexandre e juntamente com os meus colegas do terceiro ano A Agropecuária, Gabriel, Jamile, Natane, Thaís e o Everton, irei apresentar sobre o sistema cívil-pastoril, uma modalidade de sistema agroflorestal que estaremos explicitando a partir de agora. Bom, abordaremos agora a conceituação do sistema cívil-pastoreis. Com o objetivo de trazer essa conceituação de uma forma mais clara, eu escolhi 3 autores que acredito que conseguirão transparecer a essência desse sistema civil-pastoris para todos nós e para melhor compreensão. Bom, o primeiro deles é Teixeira, e ele descreve: os sistemas civil-pastoris são uma modalidade de sistemas agroflorestais nos quais forrageiras e ou animais e árvores são cultivados simultânea ou sequencialmente na mesma unidade de área. Sendo assim, os SSPs, que são a sigla que identificam esses sistemas civil-pastoris, apresentam um grande potencial de benefícios econômicos e ambientais para os produtores e para a sociedade. E abrindo parênteses, eu gostaria de salientar que esses benefícios serão citados e exemplificados posteriormente. Os sistemas civil-pastoris são multifuncionais, havendo a possibilidade de intensificar a produção pelo manejo integrado dos recursos naturais. Ou seja, esses sistemas eles vão utilizar desses recursos, né, da forragicultura, da produção animal e da civicultura num manejo integrado. E dessa forma evita-se sua degradação, além de recuperar sua capacidade produtiva. E aqui nós temos 2 pontos muito importantes, que é a degradação, que em toda essa nossa trajetória de estudo da agropecuária, nós conhecemos como um grande problema, né, que afeta muitas propriedades e que pode impactar negativamente de uma forma muito abrangente em toda a produção. E a capacidade produtiva, que é outro ponto muito importante quando abordamos essa questão de produção na área rural. Dando continuidade à conceituação, vamos abordar aqui agora Frank e Furtado, outros autores que também descreveram essa conceituação do SSP. Bom, neste caso, eles abordam o SSP como um sistema caracterizado pela incorporação de árvores e arbustos da criação de animais. Pode-se defini-lo como um sistema que combina a produção de plantas florestais com animais e pasto, simultânea ou sequencialmente no mesmo terreno. Bom, eu gostaria que vocês se atentassem ao fato de que nessa conceituação também abordou-se a essência do SSP, que é a combinação ou a integração entre a produção de plantas florestais com animais e pastos. E isso está ilustrado, né, de forma clara na imagem que está aí no slide para vocês. Nós temos os 3 componentes: o componente animal, o componente vegetal representado pelo pasto e o componente vegetal representado pela planta florestal, ali a árvore, na imagem. Bom, outros pontos importantes que nós também devemos nos atentar é a simultânea e sequencialmente ocorrência desses fatos em um mesmo terreno, ou seja, essa integração ela vai ocorrer de forma simultânea ou sequencial dentro de um mesmo terreno, dentro de uma mesma área. Então, para finalizarmos esse processo de conceituação, vamos abordar aqui agora uma citação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, né, o Senar, em que eles conceituam o SSP como um sistema formado por componentes florestais e atividades de pecuária, ou seja, a combinação de árvores, arbustos ou palmeiras com plantas forrageiras herbáceas, que são representadas pelas ervas e capins, e animais. Merecem destaque aqueles em que o plantio das árvores se dá na pastagem, né, no processo de arborização. Bom, para finalizar esse processo de conceituação, é importante compreender que o SSP, então, ele se trata dessa interação entre as atividades da pecuária, entre os componentes florestais e, consequentemente, por estar atrelado à atividade da pecuária, nós temos aí a incorporação também de plantas forrageiras. Haja vista que essas plantas, elas são no nosso país, uma fonte primária, né, de alimento para a pecuária como um todo. Bom, e na imagem aí nós temos a ilustração de um método de arborização, de um método de incorporação desse sistema civil pastoril.
E mais adiante nós abordaremos todos os métodos utilizados e todos os modos em que essa implantação ela pode ser feita. Bom, falar um pouco agora, né, sobre o contexto histórico do sistema agrocivil pastoris. Isso já data de muito antigo, há cerca de 125 anos, nos Estados Unidos já era possível se observar locais que eram criado a pecuária em conjunto com sistemas de silvicultura, de plantio de árvores. Isso já trazia benefícios para a produção. Lá naquela época, que ainda não era estudado como o sistema silvio-pastoril, mas já é um marco que a gente pode tratar de quando começou a surgir o contexto do silvopastoril na agricultura. E ao longo dos anos isso veio evoluindo e tomando mais espaço, tanto também pelos movimentos ambientalistas que começaram a pensar uma nova forma de utilizar a pecuária, só que sem causar tanto problema para o meio ambiente. Então o silvopastoril acabou sendo essa saída onde você é um sistema onde você vai criar, vai plantar suas árvores, vai manejar a sua silvicultura sem abrir mão da pecuária. E tratando um pouquinho do silvopastoril no Brasil, é bem recente, do século XX, os primeiros estudos que a gente tem do sistema silvopastoril aqui no Brasil, e eles foram em Minas Gerais, e eles são muito tímidos na região ainda. Então, assim, já é possível você encontrar no Brasil algumas fazendas que trabalham com o sistema silvopastoril, mas ainda é muito escasso. Mas é um modelo de tratar a silvicultura e a pecuária que vem crescendo no Brasil e tem uma tendência maior ainda de crescer, principalmente com as ondas de movimentos ambientais que a gente tem agora para parar com o desmatamento, aproveitar a área que a gente já tem, reflorestar, e tudo isso sem abrir mão da nossa pecuária. Então é algo que tende a crescer no Brasil. Então esse aqui é o contexto histórico, tanto no mundo como no Brasil, que dá para encaixar o silvopastoril aqui. Olá, eu sou Gabriel Carelli e vou falar um pouco sobre a função dos sistemas silvopastoris. Bom, esses sistemas são multifuncionais e permitem ao produtor que se haja um manejo integrado dos recursos naturais da área, possibilitando assim que se intensifique a produção, além de possibilitar que se evite a degradação da área e dos recursos e recuperar a capacidade produtiva da área. Bom, para se estabelecer um sistema silvopastoril, é necessário que se defina o número de árvores a serem plantadas, além de escolher corretamente as espécies que serão implantadas e os locais de implantação, para que assim se alcance o melhor resultado. E deve-se realizar essas ações sempre com foco no objetivo principal, pois apesar desses sistemas serem multifuncionais, para que se implante esse sistema é necessário que se defina um foco principal. Como já citado anteriormente, os sistemas silvopastoris são multifuncionais, então vou citar aqui as principais funções que esses sistemas podem desempenhar. A primeira função é a criação de animais com árvores dispersas na pastagem. Seguido de árvores em divisas e em barreiras de quebra-ventos. Esses sistemas ainda podem atuar reduzindo a erosão e melhorando a conservação de água, além de reduzir a necessidade de fertilizantes minerais, e capturar e fixar carbono, atuando no auxílio da agropecuária de baixo carbono, além de diversificar a produção, de aumentar a renda do produtor e a biodiversidade da propriedade, e principalmente de melhorar o conforto dos animais, fornecendo sombra ao gado. Olá, eu sou a Natane e eu vou falar sobre a estrutura dos sistemas silvipastoris. O componente arbóreo é o componente permanente mais importante. A substituição da floresta ou outra vegetação arbórea para o estabelecimento de pastagens ou outra cultura quebra o equilíbrio que torna o ecossistema sustentável. Para ser estável, portanto, um posterior uso da terra deverá restabelecer os mecanismos visando garantir o equilíbrio ecológico, como, por exemplo, a ciclagem de nutrientes, a conservação do solo e o melhoramento do microclima. As árvores impedem a redução drástica da umidade de solo na área sob influência de suas copas, ao reduzir a excessiva evaporação causada pelos raios solares. Por outro lado, os animais se beneficiam da sombra proporcionada pelas árvores, que reduzem a insolação,
a temperatura ambiente com reflexos positivos na produção do rebanho. Além disso, o componente arbóreo ele também pode exercer um importante papel na captura e retenção de carbono atmosférico, também fornecendo forragem suplementar aos animais e fixando nitrogênio. Também vindo a fornecer futuramente produtos madeireiros e não madeireiros. Agora falando sobre o componente pastagem. As condições peculiares de um subbosque interferem no desempenho das forrageiras utilizadas na formação de pastagens. Num sistema silvopastoril, tanto a produção quanto a qualidade da pastagem podem ser afetadas. A adaptação das plantas forrageiras à variação da intensidade luminosa está ligada à modificação morfofisiológica. Quando sombreadas, as folhas dessas plantas se tornam mais finas e possuem células menos compactadas. Diversos estudos têm mostrado grande variabilidade no comportamento de espécies forrageiras tropicais em função do nível de insolação imposto. A maior produção forrageira de gramíneas sob níveis moderados de sombra resulta da maior mineralização da matéria orgânica e consequente maior disponibilidade de nitrogênio no solo, favorecida pela maior umidade e mais amena temperatura. Também há indicações de que a produção e a qualidade de gramíneas tolerantes ao sombreamento podem ser melhoradas sob espécies arbóreas fixadoras de nitrogênio. Bom, sobre o componente animal, de forma geral, o objetivo principal da integração, principalmente de ruminantes no sistema silvopastoril, é produzir proteína animal sem incorporar novas áreas ao sistema de produção, reduzir os custos de limpeza das plantas invasoras do subbosque, através do pastejo de espécies palatáveis ou danificação e pisoteio das não palatáveis, reduzir o risco de incêndios ao evitar o acúmulo e secagem da vegetação herbácea, acelerar a ciclagem de nutrientes da biomassa através da deposição de fezes, e também promover ingressos adicionais através do aumento da produtividade da terra. O papel dos animais pode ser visto também como um elemento acelerador no processo de ciclagem de nutrientes no sistema, uma vez que grande parte da biomassa que consomem retorna ao solo sob a forma mais degradada de fezes e urina. E até 90% dos nutrientes minerais, incluindo o nitrogênio, contidos na forragem consumida pelos animais em pastejo, retornam à pastagem via fezes e urina. Meu nome é Thaís e eu vou falar sobre os exemplos de arranjos espaciais e temporais. Primeiro temos o plantio em linha simples. Esse plantio ele é feito em áreas declivosas e as linhas simples de plantio deverão ser feitas em nível, isto é, cortando a declividade do terreno com espaçamento de 5 por 10 ou de 3 por 15, quer dizer 3 metros entre as plantas e 15 entre as linhas, totalizando 222 árvores por hectare. No plantio em linha dupla, as árvores são plantadas próximas em linhas duplas, com espaçamento de 3 por 3 metros entre as plantas e de 10 a 50 metros entre as linhas duplas. Plantio em bosquete. É um plantio em pequenos aglomerados na pastagem, com espaçamento de 3 por 3 metros, porém tem como desvantagem que o pasto cresce pouco dentro do bosquete e a concentração de fezes e urina dos animais nessa área. Bom, então dando continuidade, outro arranjo possível dentro do sistema silvopastoril é o plantio disperso na pastagem. Nesse tipo de arranjo, as árvores elas são distribuídas aleatoriamente, ou seja, com a ausência de um padrão. E sem esse espaçamento definido, essa forma de implantação ela dificulta muito a mecanização da área. Essa mecanização que atua aí nas roçadas, na adubação, no plantio, vai estar sendo dificultada justamente pela ausência da métrica, por ausência de um padrão dentro dessa área que está sendo disseminada o sistema silvopastoril pelo arranjo de plantio disperso na pastagem. Bom, outro método utilizado é o plantio na cerca. Como o próprio nome diz, está relacionado ao arranjo das árvores ao longo da cerca. As suas principais vantagens são permitir a mecanização e facilitar a proteção das mudas, uma vez que essas mudas que precisam ser protegidas durante um tempo se encontram próximas às cercas, essa proteção vai ser facilitada.
Um exemplo é a muda de eucalipto, que é protegida até que atinja 3 metros de altura e 6 centímetros de diâmetro na altura do peito, o que ocorre em torno de 1 ano. Então, esse manejo aí durante 1 ano de proteção das mudas é facilitado nesse tipo de arranjo. Bom, além desses processos ditos, nós temos a condução da regeneração natural. Nele não se há implantação de novas mudas, apenas a manutenção das mudas que surgem espontaneamente. É a forma que se apresenta com o menor custo de implantação, pois não há necessidade de adquirir as mudas, nem a abertura de covas, muito menos a mão de obra que se necessitaria nesse processo. Quando consolidadas, as árvores ficam de forma aleatória na pastagem, né? Semelhante aí ao plantio disperso na pastagem, com o adendo de não haver esse plantio, apenas a manutenção das mudas que surgem espontaneamente. Mas é importante salientar que, independente do arranjo ou do método utilizado, planejar é muito importante em qualquer atividade, porque a prevenção dessas falhas, né, fica bem mais fácil quando ainda se está em processo de projeto, na detecção dessas possíveis falhas, principalmente quando há muitas variáveis envolvidas, né, quando nós temos aí a incorporação de sistemas juntos, né, nesse caso aí o silvio que está relacionado às árvores, né, e o pastoril que está relacionado à produção animal. Então, nesse tipo de sistema, o sucesso depende do quão bem feito é o planejamento, para que após a execução, os resultados sejam positivos. Exemplos de bens e serviços ecossistêmicos. Os serviços ecossistêmicos são aqueles oriundos do funcionamento saudável dos ecossistemas naturais ou modificados pelos seres humanos. Esses serviços são a absorção do carbono atmosférico, conservação da água, conservação do solo, preservação da biodiversidade e redução do risco de fogo, entre outros. Um bem ou um serviço ecossistêmico tem grande importância para o suporte às funções que garantem a sobrevivência das espécies. De forma geral, todas as espécies de animais e de vegetais dependem dos serviços ecossistêmicos e também dos recursos naturais para sua existência. Essa importância traduz-se em valores associados aos bens ou aos recursos ambientais, que podem ser valores morais, éticos ou até mesmo econômicos. Os serviços ecossistêmicos prestados pelos sistemas agroflorestais têm funções ecológicas para manutenção ou melhoria da capacidade produtiva do solo e também prestam diversos serviços ambientais, e vários estudos comprovam a importância dos serviços ecossistêmicos prestados pelos sistemas florestais. Os serviços ecossistêmicos podem ser classificados em serviços de provisão, serviços reguladores, serviços culturais e serviços de suporte. Os serviços de provisão são aqueles relacionados com a capacidade dos ecossistemas em prover bens, sejam eles alimentos, matéria-prima para geração de energia, fibras, recursos genéticos e bioquímicos, plantas ornamentais e água. Os serviços reguladores são os benefícios obtidos a partir de processos naturais que regulam as condições ambientais que sustentam a vida humana, como a purificação do ar, a regulação do clima, a purificação e regulação dos ciclos da água, o controle de enchentes e de erosão, tratamento de resíduos, desintoxicação e controle de pragas e doenças. Os serviços culturais estão relacionados com a importância dos ecossistemas em oferecer benefícios recreacionais, educacionais, estéticos e espirituais. Já os serviços de suporte são os processos naturais necessários para que os outros serviços existam, como a ciclagem de nutrientes, a produção primária, a formação de solos, a polinização e a dispersão de sementes. O sistema silvipastoril com núcleos arbóreos proporciona o acúmulo de carbono e outros serviços ecossistêmicos, se constituindo em uma importante alternativa que simultaneamente oportuniza a produção de bens e serviços, enquanto viabiliza a restauração ecológica nas áreas de pastagem do bioma Mata Atlântica. A arborização das pastagens ocasiona uma série de serviços ecossistêmicos pelo sombreamento, além de benefícios econômicos. A arborização das pastagens permite repovoar de forma ordenada áreas de pastagem a céu aberto para proteger o rebanho dos extremos climáticos e ainda obter serviços ambientais e a diversificação de produtos florestais e agropecuários.
Meu nome é Jamile e eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens do sistema silvopastoril. Bom, a integração dos componentes pecuário e florestais pode trazer vários benefícios econômicos e ambientais em comparação ao sistema convencional. Algumas vantagens da implantação do sistema silvopastoril são que o sistema ele apresenta como vantagem em relação à criação de animais, o bem-estar e conforto térmico, que aumenta a produção de carne e leite, pois em um sistema em que o produtor mantém um manejo integrado de pasto, árvores e animais, o gado ele passa mais tempo em busca de alimento devido à maior disponibilidade de sombra nos períodos mais secos do ano. E com relação ao uso do solo, ocorre um aumento na quantidade de nutrientes do solo, melhora a qualidade produtiva do solo, aumenta a fixação de nitrogênio por árvores leguminosas e também por algumas árvores não leguminosas. E com relação à floresta, ela protege o solo contra a erosão, reduz a perda de matérias orgânicas, formando também uma barreira impedindo a formação de geadas. E essa proteção torna as pastagens verdes sob árvores durante o inverno, além de fornecer produto de comercialização florestal, que é muito importante para o produtor familiar. Bom, e eu vou citar algumas desvantagens que esse sistema ele pode apresentar, né? Uma delas é que é um maior custo, tem um maior investimento na implantação desse sistema. Também o retorno do capital ele é mais lento. O manejo incorreto desse sistema ele pode diminuir o rendimento dos cultivos agrícolas, além desse sistema também ter uma maior complexibilidade na produção. E o fato da falta de informação dos agricultores, que torna difícil a extensão e implantação desse sistema nas maioria das regiões.